Porto Alegre, sou adepto do Grêmio. Porto Alegre é sul do Brasil, né? O que originou o movimento antifascista dentro da torcida do Grêmio é porque o Grêmio é um clube muito estigmatizado no Brasil por ser ligado a grupos racistas, grupos de neonazis, grupos de extrema-direita, enfim, né? Isso é histórico. Isso vem lá do início do século, 1903, quando o Grêmio foi fundado, ele foi fundado por alemães, né? E o Grêmio, infelizmente, foi o último clube a aceitar negros nos seus quadros. O Tesourinho, em 1953, foi o primeiro atleta negro a vestir a camiseta do Grêmio. Esses grupos sempre, essa ala racista sempre teve ao redor, sempre perturbou muito, e isso culminou com o episódio do goleiro Aranha no jogo entre Grêmio e Santos, onde houveram muitos insultos racistas ao Aranha, né? E aquilo foi muito triste. E a partir disso, reuniram-se adeptos do Grêmio em torno dessa causa para dizer que não, que esse grupo não nos representa, nós não pensamos como eles. E a partir disso surgiu o movimento Grêmio Antifascista e a CLAC Tribuna 77, que são torcidas que combatem os grupos de extrema-direita, neonazis e grupos racistas também, toda essa ala racista do Grêmio, né? E desde então, a experiência que eu tenho tido nesse movimento é trocar ideia com esses grupos e tentar conscientizar o máximo de pessoas lá em Porto Alegre, que eu sempre pude tentar, sempre manifestar minha opinião a favor deles e colaborar com eles, né? O futebol no Brasil, ele nunca foi politizado, então isso foi sempre, devido a isso, sempre foi um terreno muito fértil para esses grupos de extrema-direita entrarem nas torcidas e recrutar jovens para grupos de carecas e neonazis, enfim, né? Mas isso está vendo, de 2014, 2015 para cá, está vendo uma reação, não só no Grêmio, mas em vários clubes e várias torcidas antifascistas estão surgindo, né? E não só no Brasil, mas como também no Chile, na Argentina, onde eu também tenho contatos, também está a surgir. E é uma reação muito importante nesse momento, né, para dizermos que não, que eles não nos representam, nós não somos a favor deles. E estamos aí para contrapor eles e para questionar e combater toda essa situação que é institucional no Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Azel. Agora vou passar a palavra ao Pedro Cunha. Obrigado, Bruno. Obrigado, Azel. Obrigado. Sou Pedro Cunha. Sou membro e adepto do NK Zagreb 041, praticamente desde o início. E a história do grupo começou um bocado como outros clubes, que começam do zero. Tudo começou por uma causa, tudo começou por uma razão. A razão do clube ter começado em Zagreb, na Croácia, teve a ver com política no meio, com muitas más decisões de uma direção de um clube, que é o NK Zagreb, que é um clube bastante grande, hoje em dia não tanto, mas já foi campeão da Croácia, já conseguiu alguns títulos pelo meio, e a direção tomou uma decisão um bocado controversa, que foi de mudar o símbolo, por exemplo, mudar as cores do equipamento também. Isso dividiu muitos adeptos e criou-se dois grupos. No mesmo grupo há um grupo ultra, que são os White Angels Zagreb, que se dividiram praticamente em dois. Houve uma parte do grupo que aceitou as decisões do clube e decidiram seguir em frente também porque beneficiaram muito com isso, porque o clube, por exemplo, dava aos adeptos bilhetes para os jogos, ajudava-os nas locações, entre outras coisas que aconteciam em Zagreb, na capital da Croácia. Havia muita máfia por trás e houve pessoas que não se importaram de continuar a ir ver os jogos como se nada se passasse, mas depois houve um outro grupo que achou que tudo era errado e que não iam lá nenhum. Houve bastantes confrontos pelo meio e esse grupo, ao fim de cerca de uns anos depois de continuar a apoiar o clube, decidiram que basta e decidiram, ok, este não é o caminho a seguir. Então decidiram criar o NK Zagreb, que é 041,
E já agora 041 é um postcode, é um código postal de uma zona Zagreb, que é maioritariamente de pessoas de fora da Croácia, refugiados, de muitos bósnios também, que apesar de fazerem parte da Iugoslávia, entre aspas, que já foi um dia, mas pessoas praticamente fora, a partir de toda esta diferença, eles decidiram usar exatamente esse número para mostrar um pouco de onde é que eles vêm, o que é que eles são. Portanto, daí é o nome do clube. O clube foi fundado em 2014, fez recentemente anos, 6 anos agora, no dia 1 de dezembro até. Infelizmente não pude estar presente devido a tudo o que se tem passado, mas fizeram agora anos. O clube tem tido vários processos pelo meio. O início foi bastante complicado, como se pode imaginar. Um clube de esquerda na Croácia simplesmente não existe. Não existe. Não há mais nenhum grupo nem de adeptos que seja de esquerda. Todos aqueles que dizem que não são de direita simplesmente não têm lugar, entre aspas, estão ali no meio. Preferem não entrar em confrontos, portanto, como tal, preferem dizer nós não temos nada a ver. Mas de esquerda, simplesmente a apoiar pessoas de fora e coisas assim. Simplesmente este é o único clube na Croácia que o faz. Daí também a minha admiração e daí também fazer parte desde o início, como tenho feito até agora. Eu tenho feito parte de muitas coisas, mas de facto nenhuma me disse tanto até agora como realmente fazer parte deste, posso chamar um projeto, mas é uma coisa muito viva e que continua a viver, obviamente com muitas dificuldades, como é óbvio, mas continua aí. E pronto, voltando um bocado ao início, o clube em si, no início foi bastante complicado, para registar logo para começar, não querendo alongar muito mais tudo o que se tem passado, como é óbvio, mas no início, por exemplo, um clube tem que ter, obviamente, um presidente. O clube não tem um presidente, todos são um presidente, todos têm uma voz no grupo. Portanto, como tal, demorou-se bastantes meses até conseguir meter os papéis para poder realmente fazer o clube legítimo, para poder entrar numa divisão, para poder começar a jogar futebol. Todas essas coisas, obviamente, demoraram bastante tempo, mas eles conseguiram dar a volta. Eu diria que uma grande parte dos adeptos que veem os jogos em Zagreb não são todos dos White Angels. Pode-se encontrar imensas pessoas. Eu, pessoalmente, encontrei pessoas que me disseram, por exemplo, que nunca tinham visto um jogo de futebol porque nunca tiveram interesse, por exemplo. Simplesmente. Mas vão lá com a família ou com amigos, ou até sozinhos, só para beber uma cerveja, só para ver o que é que se passa, só porque é diferente, só porque algo lhes atrai, alguma coisa. E depois há muitos estudantes, por exemplo, que de outras partes da Croácia, principalmente, porque obviamente Zagreb é capital, como é óbvio, e há muitos estudantes de universidades que simplesmente caem em Zagreb e ficam lá a estudar, ficam lá a tirar o curso, vêm de outras partes, e há muitos estudantes assim. Depois, obviamente, temos os anarquistas, temos os punks, temos aquele que trata de tudo, temos um grupo basicamente que todos têm algo a adicionar ao clube em si. E todos nós damos algo para o clube existir, porque o clube existe a partir de todos que realmente dão algo no dia a dia, que podem ajudar com pequenas tarefas, com pequenas coisas. Há muitos clubes que eu conheço pessoalmente e felizmente que é assim, que tenho a sorte de já ter conhecido, que começaram exatamente da mesma maneira. E eu sei as lutas que são, eu sei aquilo, um bocado, não sei tudo, porque não estive lá. Eu não vivo em Zagreb, eu vivo no Reino Unido, acompanho e vou lá e sei muitas das histórias que se passam. Felizmente para mim, sei a luta que é realmente estar ali tipo numa ilha. Obviamente que os maiores desafios têm muito a ver com os inimigos, digamos assim. Neste caso, do outro lado, não é do outro lado, é na mesma cidade, está o Dinamo Zagreb, que é a força de um país. É uma equipa que é a força do país. O Dinamo Zagreb, só para
tem os adeptos que são os Bad Blue Boys, muita gente já ouviu falar, tem imensa fama em todo o mundo, tem cerca de 100 a 200 membros, que são, digamos, o núcleo forte, que são aqueles que realmente tomam decisões. Parece um número muito grande, mas é realmente um núcleo muito forte. São muito unidos, militarizados, só para dar um pouco de história. Não, obviamente, não me querendo alongar imenso, mas durante a guerra da Jugoslávia, quando da morte de José Broz Tito, quando a Croácia declarou a guerra pela própria independência, os Bad Blue Boys estiveram lá na linha da frente, tinham um próprio tanque com o nome deles lá a lutar pela própria. Portanto, eles são bastante nacionalistas, são bastante fortes em bastantes sentidos e obviamente que é um grupo muito forte. Depois tem à volta de 7.000, podem-se arrondar para 10.000 pessoas que realmente atendem os jogos e vão a protestos e coisas assim. O meu clube tem cerca de 20 pessoas, provavelmente 40 num dia bom. Podemos chegar às 100, mas não passa. São números bastante baixos, confesso, são bastante baixos. Se calhar, para vocês terem um bocado de ideia, porque é que, por exemplo, porque é que simplesmente eles não chegam e tipo, terminam tudo aquilo que a gente construiu. Isso eles podiam, toda a gente tem consciência que eles podiam. O que acontece é que na Croácia seria um ato de cobardia que a sociedade em si jamais admitiria. Ou seja, eles ficariam, digamos, pode não ser tudo, esta é apenas uma pequena explicação, é aquilo que eu posso tirar de uma das razões. Obviamente que há mais por trás, mas esta é definitivamente uma das razões. Eles poderiam. Outra razão, por exemplo, é o facto de sermos tão pequenos, é um bocado tipo deixa eu estar. Também tem um bocado a ver com isso. Mas, por outro lado, há aqueles chamados troopers, que são os mais novos, que se querem um pouco mostrar nos Bad Blue Boys, que não têm lugar nem no estádio, porque são novos. Tem muito que correr, tem muito que batalhar para chegarem, para alguém notar. E então, o que eles fazem, por exemplo, eu posso dar um exemplo, não foi o último jogo que eu estive, mas foi o penúltimo, por acaso. Fomos atacados no jogo e por cerca de, eram 3, 4 e vieram com tudo para cima de nós. Nós éramos mais que eles, mas a maior parte do pessoal estava connosco. Eram crianças, era mulheres, era família. Era um dia bom para toda a gente estar juntos. O dia estava bom, fomos todos. Ou seja, para fazer frente praticamente não pusemos, porque não tivemos hipótese. Com tacos de beisebol, spray paper, com tudo, coisas assim acontecem regularmente, infelizmente, e já tem acontecido mais. Não acontece sempre, mas acontece a cada jogo, a cada caso. Daí temos se alguém é de fora, nós somos os primeiros a identificar e a ver o que é que se passa. Portanto, também posso dizer que é difícil alguma coisa nos escapar, se alguém se aproxima, mas coisas assim acontecem. Mas já são meramente putos, os verdadeiros Bad Blue Boys, os BBB, como lhes dizem. Eles estão lá, eles têm o canto deles, eles têm aquilo que eles têm, e até ver, eles estão lá. O NK Zagreb 041 com os seus adeptos, estou no outro lado da cidade e vão coexistindo num ambiente bastante hostil, que é a Croácia. A Croácia tem um nível de, só para dar um pequeno exemplo, quando arrebentou nós próprios fomos refugiados. Pedro, estamos a ouvir mal. Peço desculpa, é a minha ligação. Mas, não, mas se estão a ouvir mal, eu vou terminar e passo a palavra ao próximo que tiver para falar. Está bem?
Ok. Ótimo. Obrigado, Pedro, Ok. pelo teu testemunho. Vou então Nada, passar um aqui a prazer. palavra ao Thomas, para ele nos dar um pouco do seu testemunho acerca do assunto. Boa noite, boa tarde, bom dia, depende de onde vocês estão no mundo. Meu nome é Tomás, faz mais ou menos 7, 8 anos que eu trabalho com futebol como uma ferramenta para a inclusão social, seja de imigrantes ou de pessoas em situação de risco, né? Eu tive, então, a experiência e a oportunidade de viajar um pouco por todos os países da Europa, participei de conferências do Football Supporters Europe e sempre tentei espelhar os meus projetos das coisas que estavam sendo feitas. Eu vou citar um exemplo específico que eu acho que é o mais relevante para a conversa de hoje. Em 2016, eu me mudei para Tessalônica. Tessalônica é a cidade do PAOK, do Heraclice e do Aris. São 3 times bastante importantes e todos mais ou menos com alguma torcida antifascista em algum momento da sua história. E na época eu trabalhava em um projeto que se chama Nico, não existe mais, infelizmente. Mas o que a gente fazia a gente criava oportunidade para as pessoas irem ao estádio junto com ultras, como uma maneira de quebrar o isolamento social. Era um dos aspectos do projeto, e o que a gente fazia colocava em contato um refugiado ou uma refugiada com os torcedores antifascistas no Ares da Supertria e no Heracles do Autonomia Tiradentes. São 2 grupos que sempre receberam nosso projeto e sempre quiseram participar. E foi aí que também eu vi como seria importante também para as pessoas ver, interagir com pessoas de outras nacionalidades, de outras culturas, como uma maneira de quebrar, né, todos esses preconceitos. E eu sempre que eu vou em algum lugar, eu acabo não torcendo, porque para torcer time só tem o Avaí, glorioso Avaí. Muito ruim, muito ruim. Nem vamos falar disso, que na verdade, como é um grande problema também no meu país, tem muita torcida fascista, né? Infelizmente, mesmo se hoje em dia está começando a crescer pequenos grupos antifascistas, como o Azel falou. Em Santa Catarina, infelizmente, demorou muito mais tempo que no Rio Grande do Sul. A gente está um pouco atrasado com relação a isso. Acho que tem muito a ver com o posicionamento político da nossa região. Mas eu sempre vou ao estádio. E eu já fui em muito estádio, como dizer assim, sabendo onde eu estava indo, né? Então, eu tenho uma rede de pessoas que eu conheço que são ativistas, que estão mais ou menos em torcidas um pouco ao redor da Europa. E eu vou nesses estádios. Então, a minha experiência é sempre uma experiência sempre aberta, né? Eu sei que não é sempre o caso. Eu já tive essa experiência na Grécia, por exemplo, de ser uma experiência mais tensa, com o olhar estranho, porque tu é o estrangeiro lá. E, pô, eu sou um homem branco com barba que pode passar por qualquer coisa do Mediterrâneo, né? Então, acho que também é importante falar isso, né? Que para a gente também ter a preocupação de ver uma diversidade maior, né? Eu acho que a gente tem que abrir espaço, abrir portas para pessoas que vêm de culturas, de gêneros diferentes. Eu acho que vem daí também a minha luta sempre de todo lugar que eu vou com um projeto social para fazer essa abertura. E eu acho que meu aspecto, mesmo se eu sou torcedor de futebol,
eu trabalho também fazendo essas pontes. E eu acho que, na minha concepção, não tem nada melhor que uma ferramenta como o futebol e como o estádio, como uma maneira de não só incluir uma pessoa, mas também de quebrar alguns dos preconceitos que se pode ter. Eu não vou demorar muito mais nessa parte. Eu acho que se tiver pergunta também eu fico à disposição para conversar sobre isso mais tempo, e passo de volta a palavra ao Bruno, e obrigado mais uma vez pelo convite. Ok, obrigado, Thomas. Vou então agora passar a palavra ao Jonas. Muito obrigado pelo convite também. Vou agora tentar compartilhar a minha ecrã para poder mostrar fotos também. Deixa-me cá ver. Agora já deveriam ver se consegue. Então, vamos lá começar. Sim, este é o meu grupo, a Associação São Paulo, depois de um torneio dos adeptos. E sim, eu vou falar um pouco sobre a história do Clube de São Paulo e o movimento antifascista. Sim, eu falo a minha experiência pessoal e de conversas que tenho tido nos últimos dias, porque também preparei-me um pouco, falei mais com a gente. Porque obviamente já não moro em São Paulo, em Hamburgo, moro cá em Lisboa, mas eu vou lá ainda bastantes vezes e sim, agradeço muito a oportunidade de falar um pouco sobre o clube e sim, sobre as possibilidades que o futebol tem para politizar a gente e sim, organizar-se. Então, vamos começar. Pois, São Paulo, até os anos 70, até os começos dos anos 80, era um clube de futebol como qualquer, não era nada politizado ainda. E neste tempo, nos anos 70, na Alemanha, na maioria das curvas, dos adeptos, dos clubes, tinham problemas com o hooliganismo e com gente da extrema-direita, neonazis. Um exemplo é também o Hamburgo, o HSV, o outro clube em Hamburgo. E então, quando começou a se politizar a cena do Clube de São Paulo, isso foi feito por uma cena de casas ocupadas da gente da esquerda, estudantes, artistas, anarquistas, que viviam em casas ocupadas numa rua que se chama Hafenstraße, que é uma rua ao lado do rio. Aqui tem uma foto antiga dos anos 80, e ainda há casas lá que ainda estão ocupadas. A cidade queria destruir estas casas, então houve massivos protestos, riots. E, pois, como eu dizia, havia também entre essa gente, gente que gostavam de ir ao futebol. E como não havia muitas opções, o Grande Hamburgo não era opção, porque ali havia nazis, eles foram ao clube local, a São Paulo. E, pois, lá também não era um paraíso, também tinham de criar um espaço sem nazis que tinham de enfrentar-se com gente também.
E, pois, São Paulo também, nesta altura, nos 80s, tinha sucesso desportivo. Foram desta terceira liga para a primeira. Então, acresceu a popularidade do clube. E também esta certa fama de ser um clube alternativo. E sim, nos anos 90 foi fundado o Fanladen, que é um projeto de adeptos como ponto de encontro. Eles fazem muito trabalho no bairro com gente jovem e sim, e fazem campanhas para os direitos de adeptos. E realmente esta instituição, o Fanladen, aqui tem uma foto do equipe do Fanladen atual, mas nos anos 90 o Fanladen, pois eu nasci em 90, então eu não era ativo neste tempo, mas esta instituição realmente foi um bom exemplo ao nível nacional de como trabalhar com adeptos. E publicaram fanzines, também criaram alianças nacionais e internacionais. Sim, e mais uma coisa que acho importante é o desenvolvimento do movimento ultra em São Paulo. Ao fim dos 90, dos anos 90, sim, muitos adeptos jovens olhavam para a Itália e para a cultura ultra, e em São Paulo também. E copiaram ou adaptaram algumas táticas ou comportamentos dos ultras de Itália. E eu acho, e falei ontem também com um amigo sobre isso, eu acho que esta atração do movimento ultra, que não era só em São Paulo, mas também no outro clube de Hamburgo e também na Alemanha inteira, resultou numa atração para jovens para ir ao futebol e não identificar-se com nazis, mas para ir ao futebol e para suportar o equipo e viver valores e estar ativo. E depois Ultra São Paulo fundou-se em 2002 e desde que começou era super político, com valores antiracistas, antissexistas, contra o Estado e a polícia. E deram uma plataforma para muita gente jovem, não? Esse foi também a minha geração. Eu acho isso muito importante. Dava a plataforma para muita gente jovem. Tenho aqui mais uma foto. Em 2008, o clube fez um acordo com as ultras para mudarem para a nova curva sul, atrás do gol. E um bom exemplo do clube colaborar com os adeptos. E foi também eu acho inteligente pela parte do clube também, porque deram mais espaço aos ultras, que chegou a ser o grupo dominante no estádio, mas como estava a dizer, que isso trouxe também muita gente jovem para seguirem ir ao estádio e suportar o São Paulo. E também acho que foi até a primeira vez na Alemanha que um grupo de ultras poderia administrar a sua parte do estádio.
depois perderam estes privilégios, mas é outra história. Sim, agora, antes de terminar, claro que o clube capitaliza também destas imagens de ser diferente e ser político. E sim, havia uma altura em que os adeptos sentiam como tinham de defender os valores do clube, porque sentiam que o presidente que estava que governava o clube nesta altura cruzava algumas fronteiras em vender produtos que resultou numa campanha dos adeptos dizer basta já. Entendemos que o clube também precisa de dinheiro e precisa de estar organizado profissionalmente, mas sim, há sempre limites. Então, sim, os adeptos sempre foram importantes nisso e realmente o que aconteceu é que finalmente os adeptos dos 80s, os punks, nunca deixaram ao clube e agora aconteceu que esta geração, como nunca deixaram ao clube, entraram na direção do clube e no conselho fiscal do clube. Então, os valores antifascistas tornaram-se mais oficial. Por exemplo, durante o G20, este evento dos líderes dos governamentos mais capitalista, mais poderosa do mundo, que aconteceu no meio de São Paulo, o clube deu espaço para a prensa alternativa no estádio, que é só um exemplo de como o clube também usa as estruturas para dar espaço e recursos a movimentos críticas radicais antifascistas. Jonas, vou só pedir que concluas. Sim, estou a acabar. Okay. Estou a acabar, sim. Tenho só esta última foto para mostrar-vos um pouco a diversidade do iniciativas e eventos e grupos e espaços que existem em São Paulo. Então é muito difícil dizer porque há muitos, por exemplo, o Antira Torneio, que vocês provavelmente conhecem. Há grupos que levam refugiados ao Estado, há demonstrações, há uma aliança de ação contra a homofobia e o sexismo. Há muitos eventos, leituras pela comemoração do Holocausto, por exemplo. E há fanzines diversas e há, por exemplo, um apoio para adeptos de São Paulo afetados pela repressão. E também há trabalho com jovens. Então, são só exemplos para poder discutir mais depois. Então, obrigado, agradeço. Muito obrigado, Jonas. É sempre bom ouvir o testemunho de uma pessoa que está por dentro da história de São Paulo, que é um clube que eu também gosto bastante. E vou passar a palavra aqui ao Lucas. Hola, boa noite. Que tal? Son Lucas. Estou a viver na fronteira entre Galiza e Portugal, no sur, e sou do Celta de Vigo. Para mí a experiencia do fútbol na política é así, dende pequeno eu xogo, desde que estuve neses círculos, xa o vin como algo natural. Nunca
nunca me foi algo estrano, porque eu de feito me metín na claque, na bancada da bola a cuestión a raíz da política, porque Vigo é unha cidade obreira, industrial, e fora diso ali era onde se levaban a cabo, por exemplo, a maioría de activismo político, social e así, plasmábase na bancada do estadio, sobre todo cando estaba o grupo Celtarras e tal. Fora diso non era só a política de temas de antifascismo, socialismo, anarquismo, ali convivía todo tal, pero o que tiña maior peso e así era a cuestión nacional, o tema da independencia e da Galiza, o nacionalismo, hai xente que é nacionalista, en que son estrano que hai xente que sexa de esquerdas, como dicía o noso compañeiro antes, Pedro, de esquerdas que sexa nacionalista, pero aquí pasa e hai tamén independentistas que queren a independencia, non son nacionalistas igual, son de esquerdas. Pero esa cuestión nacional sempre foi bastante foi reflexada aí nas bancadas e era un sitio onde se lle podía, era un altofalante bastante amplio onde se podía chegar a moita xente para reivindicar esas cuestións. En outro canto era tamén compañeiros que tamén foron a represión na Galiza, sobre todo non só as clases populares e a Malta que estaba a favor da independencia, siguen facendo ahora, senón antes, cando os tempos foron máis tal, había xente do noso grupo así que sufriu esa represión non só en carnes, como pasa día a día en temas de sancións económicas, multas, e para que abandones destruir ese tumulto social de estar aí a dar o apoio na bancada e acabaron non só facendo presión ao clube para que acabaran prohibindo a exhibición de bandeiras reivindicativas, pancartas, ese tipo de actos. E non me lembro, por exemplo, cando foi o do Prestige, sacar a bandeiras de Nunca Máis, cando foi a Marea Negra, Marea Preta do óleo que se verteu na Galiza e no Mar da Galiza e máis desafiamentos, detencións, todo se era mostrado, reivindicado nas bancadas cada domingo, cando xogaba o Celta. E fora diso, a presión non só da Policía Española, senón tamén da presidencia do club de aceitar esas presións tanto da Liga de Fútbol Profesional como da Policía para poder evitar acabar reprimindo, eliminando eses socios e non permitindo a entrada aos estadios. Acabaron con a maioría da bella guarda sin poder pisar o estadio, xa moita xente acabou abandonando esta vida porque as sancións económicas eran que non te fan outra cousa que abandonar, sabes? E nada, fora diso, a día de hoxe, eu cando entrei ali era unha bella guarda de moito vello, que eran skins, xente dura, e así en Vigo era unha cidade que non sei se antigamente nos anos 90 ou así, do Estado español a Vigo era a mellor cidade que había, por exemplo, de rapados e de skinheads, e iso era, sabes, na Galiza, por exemplo, nazistas, skins, houbo algún escondido por aí, seguro que os hai, non vou dicir rotundamente que non houve, pero non se mostraban. O único grupo que dice que non é político que na Galiza son os diablos verdes de Ferrol. Por exemplo, iso nada, fora do tema da política, na Galiza son todos as claques son antifas do resto de equipos, pero nós seguimos tendo rivalidade, o noso maior rival é o Deportivo da Coruña, que a súa bancada é de esquerda, eso dicen. E tamén fora diso con outros grupos, por exemplo, polo tema do localismo, e así, temos confrontamento con grupos de esquerdas, non só os de Coruña, sino conocidos como Rayo Vallecano, o Caneros, ou de Sevilla, ou Osasuna mesmo, sabes, que non, e hai xente que é iso que non chega a comprender de mesturar esa política co fútbol e ao final acaba despelexando con xente da vosa política e que tampouco se pode, ou non é todo política ou é todo, sabes, é a miña opinión. E despois, a día de hoxe tamén as novas xeracións que eu vexo na bancada e así hai menos cuestión política, ainda así o sentimento de identidade de cualquier rapaz que non
que o mellor de política non ten moita idea, pero tú se lle preguntas que se sinte o español ou galegos, teño por 90% de certeza que vai dicir que é galego, que non se sinte, que non se considera español. Iso intento asegurar. Cualquier miúdo en Vigo que este na bancada da animación do Celta ou así, se lle preguntas isto, estou completamente seguro que non se vai considerar español. E para rematar xa brevemente e tal, o futuro que eu creo que ten que levar a ver, que o noso equipo é o Celta, pero tens que pensar que está metido no fútbol moderno, nese ente capitalista que nos roubaron o noso fútbol, que foi creado polo pobre e roubado polo rico, como dicen esa frase tan... Pois eu creo que o futuro son os clubes de barrio, de accionarado popular, como estaban dicindo, como é o Cidade de Murcia, o Club Deportivo Orense, o Unión Deportivo Orense, perdón, ou calquer o Clapton mesmo que dicían antes ou así, ese tipo de apoiar nos bairros miúdos, a xente obreira, operaira, os rapaces, sobre todo facer o traballo. Dicen, o fútbol é moito elitista, que dicen, no, o fútbol é, quen ten na cabeza fútbol non, como quen dice do requetón ou así, que eu non gosto do requetón, pero diso que se gostas do fútbol non tens capacidade para pensar noutras cousas así. O fútbol é o deporte básico do obreiro, que cunhas zapatillas e unha bola poden xogar, sabes, 22 persoas, solo cunha bola. Aquí non precisamos andar a gastar diñeiro en tal, é o mínimo recurso que temos. Se nos quitan iso, que temos? De feito, aí onde se poden reforzar valores como amizade, compañeirismo e tal, que logo día a día nas actividades sociais e políticas e iso, sin eses valores non, creo eu, a miña opinión. E nada, é o traballo diario das bases e dos bairros. E pola miña parte, non teño máis que dicir, só quería dicir unha última recomendación, que quería mostrar aquí un libro que teño, que é todo de fotografías e todo de Europa, quería mostrar xusto a parte que fala do Celta, de Vigo, non sei se aprecia moi ben, pero bueno, era isto nada máis. Nada, recomendar o documentario que está en YouTube dos colegas de Copa 90, de Derby Days de Galiza, que aí está bastante mellor resumido o que estou aquí a dicir, e moito mellor explicado gráficamente e in situ coa propia experiencia de xente da pé, non só xente da bola, sino cidadáns de a pé de ambas cidades, tanto Vigo como Coruña. E nada, moi boa noite, moito obrigado por convidarme, e nada, fica así. Muito obrigado, Lucas. Então vamos passar aqui, se calhar, um bocado às perguntas de quem está a acompanhar este debate. Tem aqui uma pergunta que é interessante, que é: quais são as ligações dos ultras brasileiros na luta contra o Bolsonaro? Se calhar iria redirecionar mais para o Azel ou para o Thomas. Não sei se um dos dois quer falar acerca disto. Há muitos grupos de torcedores de diversos clubes brasileiros que têm se posicionado contra, né? Essas torcidas mesmo que eu citei, né, têm se posicionado contra, né, o presidente, né? Só que eu não vi até o momento, eu particularmente, até o Thomas pode me corrigir se eu estiver errado, eu não vi ainda uma união assim entre todas essas torcidas contra o governo, entendeu? Eu particularmente não vi. A luta de cada um mas não vi ninguém se juntar em termos de torcida de futebol falando, né? Se eu estiver errado, que me corrija. Só para acrescentar aí, teve um evento, na verdade, em que as torcidas organizadas antifascistas fizeram um evento comum em São Paulo. Bom, foi um dia que Corinthians, o único dia que Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos marcharam junto, né? Mas é isso. Na verdade, é muito complicado porque os clubes, como na maior parte são cartolas, né? São presidentes que têm certa ligação com
com o próprio Bolsonaro. Cada semana é uma vergonha de ver o Bolsonaro com o presidente de algum clube e com a camiseta 10 ou com o nome de Bolsonaro, né? Então, a gente achou que o Avaí não ia acontecer, mas infelizmente aconteceu. Eu vejo que a Gaviões da Fiel tem marcado presença forte aí, né, contra o governo, assim, em São Paulo, né? Eu não sabia dessa união em São Paulo que havia ocorrido, até é bom saber. Eu não sei se foi uma coisa que aconteceu uma vez, foi em junho. Depois eu posso mandar lá um dos artigos que eu tenho em mão aqui, mas foi uma das poucas vezes, eu acho. Eu não saberia dizer e estaria mentindo se tivesse alguma certeza sobre isso. Isso é bom, que haja mais. Obrigado, pessoal. Se calhar passaríamos aqui para um segundo ponto, então, que será a questão de como combater o racismo, a xenofobia e o machismo no futebol. Se calhar iria começar pelo Jonas. Sim. É uma pergunta difícil, mas eu acho que o futebol pode ser uma oportunidade para trazer um certo conhecimento, uma perspectiva crítica para uma cena mais popular, porque eu às vezes sinto como o antirracismo e o antissexismo e o anticapitalismo, os debates às vezes ficam ou nas universidades ou em centros culturais, mas há muita gente que não tem acesso para estes lugares, estes espaços. Então, como o futebol é o desporto popular, eu acho que para nós ativistas que também gostamos do futebol, o futebol pode ser uma boa forma para trazer estes debates a novos espaços, criando eventos como estes. Ou criando eventos e falando com pessoas, entrando a vida social e amplificar estes debates. Obrigado, Jonas. Não sei se mais alguém quer falar aqui um bocadinho acerca deste ponto. Eu gostaria de falar também, porque é uma das partes que eu acho mais importante, não só como torcedor de futebol ou trabalhador, né, mas como pessoa, né. Eu acho que é muito importante criar eventos, não só eventos onde a gente discute e tem conversas, mas também eventos populares, ou seja, eventos abertos para as pessoas também poder vir fazer um dos grandes problemas, especialmente com a população com a qual eu trabalho, é a falta de acesso ao futebol em si, não somente ao estádio, mas também a falta de acesso ao esporte. E eu acho que é uma maneira de socializar e de conversar e de muito importante, que evidentemente hoje em dia está bastante prejudicada, né, pela situação do Covid-19, mas que eu acho que é muito importante, né? E além disso também aí vem outra parte, que é a parte de a gente tem que dar espaço, abrir espaço também para as pessoas poderem vir falar sobre isso também. Claro que isso também para parte da gente, das nossas redes e tal, mas é sempre importante ter essa ideia do abrir espaço e diversificar sempre quem que está no lugar de fala.
Eu, inclusive, antes de a gente começar, eu estava falando de um amigo meu, franco-português, que também poderia estar no meu lugar, que teria uma voz muito mais interessante, penso eu, mas também posso pensar em outras pessoas, ativistas, que também pode ser interessado. Eu sei que em Portugal tem 2 anos atrás, eu acho, o Football Supporters Europe fez um evento interessante. Eles são uma rede de torcedores europeia, tem alguns membros fora, como nos Estados Unidos e na Argentina, mas eles fizeram um evento aí em Lisboa também. Eu acho que é importante criar redes de apoio e de compartilhar as aprendizagens, né? Obrigado, Thomas. Vou passar, se calhar, a palavra ali ao Pedro. Pois, Bruno, obrigado. Eu acho que nesse sentido, eu acho que tem muito a ver com iniciativas, sabes? Existem imensas coisas a acontecer na Europa, se calhar não tanto em Portugal, mas não sou uma pessoa indicada para falar muito sobre o que se passa em Portugal no modo geral. Mas na Europa há várias, por exemplo, há várias coisas que acontecem, várias coisas que acontecem quase que sistematicamente até, porque há tipo uma network entre grupos que está bem viva e que há muita informação que se passa pelo meio. Isto a nível europeu acontece muito assim. Sabes como é que é? Muitas amizades que se travam pelo meio. Eu acho que tem muito a ver com isso. Iniciativas e para quem está um bocado fora, se calhar mostrar um bocado o que é que se passa também nesse sentido, mostrar as coisas boas, mostrar eu acho que isso é de facto uma das coisas mais positivas que se podem fazer, sem sombra de dúvida, é um bocado de iniciativas. Por exemplo, só um pequeno exemplo, se me permites, por exemplo, em Hamburgo, por exemplo, há o Antira, por exemplo, que já veio há muitos anos. Por exemplo, em China, Eslováquia, há o AFA Cup, que reúne muita gente, principalmente até mesmo da Bielorrússia, que é um sítio bastante complicado. E por exemplo, até Berlim, sabes, também, organizado pelo SB Bausberg, por exemplo, o 03. São coisas assim que vão acontecer na Europa, e isto só é um pequeno exemplo, mas eu acho que iniciativas deste género, e eu falo no sentido de que em qualquer sítio, em qualquer país, em qualquer cidade, até mesmo em qualquer aldeia, é possível mostrar um bocado de como as coisas se passam, mostrar um bocado de como é possível fazer a diferença, com às vezes muito pouco. Não é preciso muito, às vezes basta passar um bocado de informação em termos de tanta coisa que é possível fazer através do futebol. E acho que essa é uma mensagem bastante positiva que é possível ser passada, e não precisa de uma organização enorme. Não precisa estar, por exemplo, um exemplo, não precisa estar em Hamburgo um trazem dinheiro do São Paulo, que é um clube que obviamente que leva a bandeira por tanta coisa que nós acreditamos, e ainda bem que é assim positivo, sabes? Mas não é possível. Pequenas coisas, às vezes é possível fazer muito mais. Eu acho que é possível passar a mensagem, principalmente aos mais novos, e acho que tem muito a ver com isso, passar a mensagem, e era isso. Obrigado, Pedro. Espero que a tua opinião ajude ao pessoal também cá em Portugal, a nível de clubes, a mudar também um bocadinho essa mentalidade. Vou passar, se calhar, a palavra ao Lucas, para ele falar um bocadinho acerca disto. Vale, vou ser breve tamén. Segundo o de como combater o racismo, a xenofobia e o machismo no fútbol, acho que no fútbol moderno é igual que na vida, o día a día, sabes, que non é exclusivamente fora, que sí, que o fútbol moderno é excesivamente racista,
xenófobo e machista, demasiado machista incluso, sabes? Ahora a ver, pero eu tamén quero poner en cuestión como vamos facer ese combate, como iso, estilo como acaban de facer ahora, como cando pasou aí na Champions League Neymar, que acababa de 15 días antes de poñerse cunha rodiña no chan polo tema de racismo, a 15 días antes estaba ele a chamar chinés de merda a outro gaxo, ou, sabes, é un pouco bastante eso aflorado, outra vez dentro de que outra vez o capitalismo se fai, agarra esa luita de racista, antirracista, esa luita, é como cando vas ao Zara ou tal e hai camisetas de feminismo ou así, que agarran esa luita e explotan hasta sacar o último euro, sabes, para facer beneficio de cualquier luita, e esa é a miña opinión. A ver, que hai varias, eu creo que o traballo base é infalible, o que se necesita, pero fora diso que tamén que ao principio se pode decir que fai ben porque te dá como se fora publicidade, que esas entes capitalistas se estén explotando esa tal, pero que non se apoderen da luita, porque a luita é nosa e non é deles, e nada máis. Obrigado, Lucas. Depois iríamos aqui então, se calhar, para o último ponto, que é o que podemos começar a fazer então para mudar as mentalidades e combater o fascismo através do futebol em Portugal. Vou passar a palavra ao Azel. Cara, eu acho que para começar a combater o fascismo através do futebol em Portugal, para mim eu defendo que seriam 3 pilares, né? A união, a conscientização e o combate. A união no sentido de todos estarem firmes em direção a esse objetivo. A conscientização no sentido de divulgar, né, as ações, no caso, como é que eu posso te dizer? Divulgar as ações, marcar extensos, distribuir panfletos, abordar os torcedores, conscientizar, passar a mensagem, passar os males do fascismo, dizer que não é nada bom ter racismo, xenofobia, sexismo nas arquibancadas, conscientizar, bater na mesma tecla sempre, entendeu? Para isso tem que haver uma mudança de consciência, né? Creio que na maioria dos clubes tem que haver adeptos que criem a consciência antifascista e organizem claques em cada um dos clubes e comecem a divulgar as ideias, né? E para cada claque nazi deve haver uma claque antifa, assim, eu acho muito importante, eu acho que deveria haver um desenvolvimento de consciência nos grandes, no Benfica, no Porto, no Sporting, onde há muitos nazis, também começar a entrar grupos antifas ali e também começar a abordar os torcedores mais jovens e dizer, não, o caminho deles não é o certo, o caminho deles é o caminho do preconceito e da intolerância, nós não podemos aceitar, entendeu? Conscientização, cara. Conscientização e combate. A cada torcida nazi, um grupo antifa vai fazer à frente. Eu acho que isso seria algo muito importante. Obrigado. Obrigado, Azel. Não sei se mais alguém quer falar acerca deste ponto. Se calhar o Thomas. Olha, com relação ao Portugal, eu acho que como em qualquer sociedade, eu acho que o caminho sai por onde o Lucas estava falando, clube de bairro. Clube de bairro que tenha, claro, a visão, né? E uma visão inclusiva, uma visão que seja aberta a todos e a todas. Eu acho que isso é a parte mais importante para combater qualquer tipo de discriminação. E sempre ter em mente que tem que educar. E educar passa por falar, por explicar, por passar tempo mostrando que o outro ou a outra não é tão diferente de ti e que, bom, parece um pouco utópico, né? Mas funciona.
Funciona a ponto que os projetos que posso citar de cabeça sempre tem uma participação, eu acho que muito grande também na hora de fazer esse tipo de coisa. Ontem eu compartilhei no Facebook, tem um documentário sobre o St. Ambrose, que é um clube de bairro em Milão. São Ambrósio é o patrão de Milão, né? Patrono de Milão, desculpa. E nesse documentário é um clube, um clube como poderia ser qualquer clube no mundo, só que é um clube que trabalha na criar oportunidade para as pessoas que não têm, para os refugiados e imigrantes, jogar bola. E é bem interessante de ver um pouco como isso se desenvolveu e como isso também ajuda a lutar, né, contra todos esses tipos de discriminação e contra o fascismo em geral. Acho que foi algo que eu fiz muitas vezes nos meus projetos, adaptar para a situação local o que chega às vezes a funcionar em outros países, né? Por exemplo, essa da torcida que eu estava contando mais cedo, eu copiei, na verdade, do São Paulo, de receber os torcedores no meio da torcida, os refugiados. E outros também fizeram, Borussia Dortmund, e entre outros exemplos. Eu acho que não dá para simplesmente copiar, mas adaptar alguma coisa à nossa realidade é possível e pode ser importante também. E sempre escutar o outro, né? O outro no sentido o estrangeiro, e ver como ele também se sente com relação a essas coisas, para ajudar a lutar, né, para estar do lado deles também. Acho que de Portugal não conheço muito bem, infelizmente, mas acho que tem potencial para fazer isso em Portugal também. Obrigado, Thomas. Vou passar a palavra ao Pedro Cunha. Obrigado, Thomas. Obrigado. Em relação a Portugal, a opinião que eu tenho um bocado de fora, e pelos anos também que vivi no país, como é óbvio, é que acho que somos muito passivos em relação a muita coisa, permitimos muita coisa a acontecer, deixamos muita coisa a acontecer, por vezes falta-nos muito a iniciativa em relação a muita coisa. Há sítios em que dois extremos se tocam, que em vários países, onde tanto a esquerda como a direita estão ali, tipo, em Portugal deixamos muitas coisas andarem, muitas coisas seguirem, muitas coisas acontecerem. É quase como uma piada que foi um bocado fora demais às vezes, entendes? Que seguiu um bocado fora do caminho. Acho que somos demasiado passivos, entre muitas coisas. Eu acho que temos uma mentalidade muito boa, acho que somos muito boa gente, e acho que realmente somos, porque acho que somos. Temos muito bom coração em muita coisa, mas acho que há outras coisas em que devíamos ter um bocado mais de razão e muitas vezes não temos. Deixamos muitas coisas acontecerem. Porque Portugal, isto dava para outras 2 horas de debate, obviamente que dava, mas não vamos por aí, como é óbvio. Mas a política em Portugal é um ponto que dá bem para entender aquilo que eu quero dizer. O segundo ponto é um bocado a lama em que está tanta coisa, como é o futebol, como é tanta coisa à volta dessa mesma lama, que tudo anda à volta da mesma coisa. Por isso é que eu digo, eu acho que somos muito passivos. Acho que em termos de iniciativa ficamos com muito pouco e muitas vezes ficamos contentes, o que às vezes não é bom. Às vezes devíamos querer mais, às vezes devíamos querer lutar por mais. Mas muitas vezes em Portugal eu acho que estamos muito bem, às vezes não temos tudo, mas temos alguma coisa, vamos ficar por aqui. Acho que é um bocado assim que as coisas se regem um bocado, porque basta ver as coisas que têm acontecido nos últimos tempos. Há coisas a aparecer que não estão a ser, não estão a ter a luta que deviam ter muito mais luta, deviam estar por cima dessas mesmas coisas que estão a acontecer
temos um partido que é o que é, temos uma coligação que está a aparecer, entre outras coisas, que obviamente, uma vez mais, não me quero alongar, porque não há necessidade disso, mas eu acho que devíamos estar por cima, e acho que não estamos, por sermos muito passivos, uma vez mais, devíamos dar muito mais luta, porque recuperando um bocado aquilo que foi o espírito de Abril, que deu tanto, aliás, tudo o que temos, para quem é de Portugal, como é óbvio, mesmo para quem não é, para quem sabe aquilo que aconteceu, ficou tudo na história um bocado, perdeu-se, conseguimos o que conseguimos, estamos contentes com o que temos, acho que não chega, acho que devíamos querer mais e acho que devíamos dar muito mais luta a muita coisa que acontece, e era só isso. Muito obrigado, Pedro. Irei passar a palavra ao Lucas, conhecendo ele um pouco também da realidade da politização de futebol em Portugal, para saber um pouco da opinião dele acerca disto. A ver, para mudar a mentalidade, a ver, aqui en Portugal ou en cualquier lado, eu non teño a receita, mas eu tampouco en Portugal tampouco apreciei, se non están politizados para un lado, tampouco están politizados para outro. Quer dizer, que tamén, a miña opinión é do que eu vin, sabes? Sei que hai núcleos que son de extrema direita, pero tampouco son a masa social da o que é a bancada, polo que teño visto eu. E mesmo hai os propios grupos chegan a rexeitar a eses núcleos de máis tal. Noutros grupos, pois sí, que lle dan máis cabida e teñen tal. Pero ese rexeito tal, hai que darse conta que nesta vida, inda que un diga que é político, todo o que fagamos, cualquier elección é política, e mesmo e logo van a dicer, polo que eu estou a ver, para non nomear a ninguén tampouco, pero hai grupos en Portugal que se consideran apolíticos, e logo ali tú vas a ver e teñen a bandeira do Martin Luther King, sabes? Eso que maneira máis de política, sabes, que é unha incongruencia moi grande. Pero fora disso eu tamén creo que ao ser unha masa social tan grande, tan amplia, o que eles queren é meter na bancada, non buscan ese como se dice, tú cada vez que te estás a encasillar en unha coisa, vas reducindo o núcleo de tal, eles queren abarcar ser un frente de masas na bancada, acho eu. Entonces, a etiqueta de politicismo é para sumar todos. Logo, fora de cada un que respeitan, como le dicen aquí, a única política é o nome do clube, ou así, non, ou as cores do clube, non. Sabes, cada un ten a súa política e tal, pero aquí non se vai permitir, entendo eu, sabes, que non se pode permitir dar cabida a cualquier, ou intolerante, sabes, estamos aquí na paradoja de Karl Popper outra vez, pero bueno, estás a dicer que non, que eres político e tens un Martin Luther King e estás a deixar entrar ao nazi, non, sabes, a ver, pero bueno, fora disso, nada, non teño máis a dicir. Aquí na España eu creo que no Estado español está moito máis radicalizado para a extrema direita os grupos que hai, sobre todo co tempo, tamén para a esquerda, non hai, en España hai poucos grupos apolíticos, agora cada vez hai máis, pero antigamente e tal apenas había, ou eran dun bando ou do outro, a maioría eran de extrema direita, sobre todo cando falas de grupos do Estado español. Ok, muito obrigado, Lucas. Vou passar a palavra ao Jonas para falar um bocadinho aqui acerca deste ponto. Sim, eu não tenho muito para acrescentar. Também acho que, sim, há diversas iniciativas que podemos usar como exemplos para levá-los ao estádio. E sim, e também uma questão, eu acho, na minha perspectiva, também de recursos e passar tempo juntos, passar um tempo social para trocar ideias, criar eventos, atrair mais gente, envolver mais pessoas,
E também, muitas vezes, trata-se de espaço também, ter um lugar onde se encontrar, se fosse o estádio, outro espaço para criar eventos, ou criar iniciativas. Sim, acho isso importante. E também, sim, continuar a trocar ideias com outros grupos. Então já há diferentes plataformas internacionais em relação ao futebol e à política, como a Alerta Network, o torneio Antira de São Paulo, também, por exemplo, em Lecce, eu sei que cada ano há um torneio antirracista, onde chegam diferentes claques de Itália. E eu acho importante isso, continuar a fazer networking e trocar ideias e práticas para poder reagir também aos desenvolvimentos que existem. Muito obrigado, Jonas. Se calhar para terminar, passamos só aqui a duas perguntas de quem está a ver aqui este debate. A primeira será: quais acham que são os principais motivos para o aparecimento de franjas populistas de direita no futebol, visto que o desporto é um desporto de cariz democrático? Não sei se alguém quer responder. Eu atribuo a falta de consciência política no meio do esporte, né? Eu atribuo a isso um terreno muito fértil para a extrema-direita entrar e recrutar adeptos, né? Como no Brasil, por exemplo, que não é muito ligado à política ou ao futebol, se houvesse mais consciência entre os torcedores operários, não aconteceria, né? Houve 2 ou 3 jogadores que se posicionavam politicamente, que era o Reinaldo, o Sócrates, o Casagrande, e houve até um movimento da democracia corintiana, mas os torcedores não... Na época, que era um protesto contra a ditadura militar, a democracia corintiana, infelizmente a maioria dos torcedores não seguiu, né? E acabou que o movimento se desfez, enfim, né? E foi lamentável, que na época foi uma bela iniciativa do Sócrates e do Casagrande, né? O Reinaldo era outro jogador que se posicionava também, cara, do Atlético Mineiro, mas ele ficava muito isolado, né? Tem que haver mais conscientização política do torcedor, que é um operário, né? Hoje em dia tu vê, o Renato, treinador do Grêmio, é adepto do Bolsonaro. Muitos jogadores de futebol no Brasil são bolsonaristas, entendeu? E ao mesmo tempo, o Renato usa uma camiseta do Black Lives Matter, entendeu? Isso, para mim, é a representação na íntegra, assim, da falta de consciência política, porque ele nem sabe o que ele está defendendo, uma hora um lado, outra hora outro, entende? Então, para mim, é isso. Eu atribuo a falta de consciência política. Obrigado. Obrigado, Azel. Mais alguém quer responder a esta pergunta? Eu acho que também não é só isso. Eu acho que também é um pouco uma reflexão de como está a nossa sociedade hoje em dia no mundo, né? A gente está vendo um crescimento cada vez maior de governos populistas, que seja... Bom, agora Trump perdeu, mas não é que vai ser muito mais à esquerda com o Joe Biden, mas com o Bolsonaro, com o presidente da Colômbia, com o presidente das Filipinas, o próprio presidente francês, o Boris Johnson na Inglaterra. Todos esses políticos são eleitos. Então é claro que o futebol nada mais é que mais uma reflexão da sociedade como um todo. Infelizmente, há grupos que já têm, na França, por exemplo, há grupos que já têm história com a direita e a extrema-direita, né? Bom, para mim, a França é um país extremamente racista e tem muita discriminação, mas é verdade que sempre teve essa relação política, né, entre a torcida e alguma ideologia de direita ou de esquerda.
acho que nada mais é que um reflexo da sociedade. Obrigado, Thomas. Pedro, Jonas, Lucas, alguém quer acrescentar algo mais? Então vou passar aqui para a segunda pergunta, que se calhar é um bocado mais direcionada ao Lucas, que é: por que não uma união dos vários grupos antifa galegos para oferecer a voz à política mais forte? A ver, estamos que iso xa se tentaba, xa se usou, xa se fixo coa plataforma Cheareiros Galegos, que era cando apoiábamos nos juntábamos todas as claques da Galiza, a excepción dos Diablos Verdes, que son o do Racing de Ferrol, que se consideran apolíticos, e era para facer o apoio ao día que xogaba a selección nacional galega, que ao principio era un partido de exhibición que se facía nestas datas polo Natal, e empezouse a facer a raíz do ano 2006, 2007 ou así, cando se enfrentou a Galiza a Uruguai. Despois eran con xogadores que estaban en primeira división, pero xogadores profesionais, e despois iso cando se fodeu a Xunta de Galicia e foi outra vez o PP, o Partido Popular, acabaron con iso, porque iso reivindica moito a cuestión nacional da independencia e eles non gostaban diso. Entonces acabaron. Fora diso, creo que tema que da pregunta da unión el que estamos na mesma, é o localismo. Aquí, onde que partillamos política, non te podes como se on do Sporting dices, por que non te xuntas co do Benfica por tal, sabes, no? A ver, onde que teñamos a política, o día a día é de bairros, é que a resposta está máis que che podo dicir eu en primeira persoa, si no documentario de Copa 90 do Derby Days Galicia explica sobre todo esa tal. Xusto antes de comenzar un derbi entre o Celta e o Deportivo da Coruña, só o himno galego. Dice como todo o estadio está unido cantando o mesmo himno, que o himno da Galiza xuntos, que ao acabar xa te estás a chamar de fillo de puta con enfrente, que estás a cantar o mesmo himno, sabes, e ao minuto de acabar xa estás a foder no que te isolado porque é do equipo rival, sabes? Esa cuestión, iso é unha coisa bastante que pasa na Galiza, paradóxica, que pasa na Galiza, pero que supoño que pasará noutros sitios, así, o tema de partillar a política, pero aquí o que é a esencia do localismo, da rivalidade, pois que sigue a flor de pera. Obrigado, Lucas. Tenho aqui mais uma pergunta só para terminar, que é: qual a vossa visão do panorama político nos grupos organizados portugueses? Acho que não existe, não é? Se me permites, acho que não existe. Sim, força. Obrigado. Acho que não existe muito. Não existe muito uma tomada de posição, sabes, em relação a isso. Porque em Portugal vê-se também muitos clubes, sabes? E acho que há muita tentativa de tentar mostrar muitas coisas para tentar manter tudo bem. Muitos clubes, por exemplo, têm adeptos de vários de esquerda, de direita e assim, e isso muitas vezes numa tentativa de toda a gente ficar muito bem. Acho que não existe uma tomada de posição, na minha opinião. Sim, Jonas, por favor. Não, termina. Só um segundo. Na minha opinião era isso mesmo. Acho que não existe muito uma tomada de posição e acho que isso também é uma coisa que falta. Haver alguém com uma voz mais firme, que não apareça e desapareça, que apareça e que esteja presente. Acho que é muito importante. Falta um bocado de exemplo para começar. Sabes como é que é? Quando alguma coisa começa, algo segue ou sucede. Portanto, se calhar falta alguma coisa uma força viva, que faça se calhar os outros também seguirem um bocado o que está a acontecer, o que os outros fizeram se calhar, ou algo assim desse género, mas era só isso. Obrigado, Pedro. Jonas? Sim, eu ia só responder que se ainda não existe esta visão antifascista comum,
não cresce de nada, não? Há de construí-la. Então, eu estava a pensar, por exemplo, se organizássemos um torneio antirracista, não este verão, mas o verão seguinte, poderia ser, por exemplo, para criar memórias juntos, convidar diferentes grupos que têm perspectivas progressivas, jogar futebol, ouvir música, trocar ideias. Acho que são estes eventos que podem ajudar para enforçar uma comunidade, não? Agora, acho que sim, desculpa, acho que é uma excelente ideia. Sim, diz Pedro. Não, desculpa, posso só dizer uma coisa? Já em relação ao que o Jonas acabou de referir, peço desculpa. Acho que só queria dizer que concordo plenamente, porque ele falou do Antir anteriormente, que eu conheço muito bem, mas, por exemplo, há algo semelhante ao Tira, por exemplo, que acontece em Trenčín, na Eslováquia, que é uma pequena cidade que tem um clube que é completamente antifascista, que tem um clube de adeptos, que é os Gangsters. Aí, só para dar um exemplo, começaram numa coisa bastante pequena, mas mesmo pequena, só entre eles, e cresceu de tal maneira que hoje em dia de toda a Europa vão e a palavra segue, a palavra continua, e tudo começou de uma coisa de nada. E só para dar um exemplo, o próprio clube, e eu posso dizer porque já estive lá várias vezes nesta coisa, o próprio clube, durante cerca de 2 dias, dá as chaves do estádio a eles, para fazer aquilo que eles quiserem fazer dentro do estádio. Durante 2 dias temos um estádio só para nós, e tudo começou do nada. Mas tudo aconteceu tão bem, e que realmente toda a gente admitiu, de facto, isto é aquilo que nós realmente precisávamos. É mesmo isto, entendes? Portanto, eu acho que a partir como o Jonas referiu, peço desculpa, uma vez mais por interromper, às vezes só por fazer uma pequena coisa, onde toda a gente se possa juntar e trocar ideias e poder haver aquele diálogo pessoa por pessoa, e não no computador, não no teclado, então, mas mesmo pessoa por pessoa poder, entendes, interagir realmente cara a cara, era mesmo isso, era só isso que eu queria dizer realmente. Muita coisa pode acontecer, sabes? Era só isso. Obrigado, Ricardo. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa para terminarmos aqui o debate, então. Está tudo. Então, sendo assim, espero que este debate tenha sido produtivo para percebermos como nos podemos posicionar politicamente no mundo do futebol, e mais uma vez queria agradecer aqui aos nossos oradores pela presença deles. Muito obrigado e uma boa noite. E dou Boa então noite. assim por encerrado o debate. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado. Bom E que venham descanso e boa semana. até os próximos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.